pessoal, estamos aqui hoje mais uma vez para refletirmos juntos a nossa liturgia do dia, tá certo? E hoje, nessa sexta-feira, as leituras falam pra gente que nós devemos voltar nosso olhar para o Cristo Senhor, a testemunha fiel ao celebrarmos os mártires que regaram com seu sangue a semente do Evangelho. Então, a primeira leitura de hoje está em Isaías, capítulo 38, versículo 1 a 6, depois o versículo 21 e 22, depois o versículo 7 e 8. Isaías é assim mesmo. Isaías, capítulo 38, versículo 1 a 6, depois vai para o versículo 21 e 22 e depois volta para o versículo 7 e 8. Naqueles dias, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal, e veio a ele Isaías, filho de Amós, o profeta, e lhe disse: Assim diz o Senhor: põe ordem à tua casa, porque morrerás e não viverás. Então virou Ezequias o seu rosto para a parede e orou ao Senhor e disse: Ah, Senhor, lembra-te, peço-te que andei diante de ti em verdade e com o coração perfeito e fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou Ezequias muitíssimo. Então veio a palavra do Senhor a Isaías, dizendo: Vai e diz a Ezequias: Assim diz o Senhor, o Deus de Davi, teu pai: Ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. Eis que acrescentarei aos teus dias 15 anos. E livrar-te-ei das mãos do rei da Síria, e a esta cidade eu defenderei esta cidade. E dissera a Isaías: Tomem uma pasta de figos e a ponham como emplasto sobre a chaga, e sarará. E também dissera a Ezequias: Qual será o sinal que hei de subir à casa do Senhor? E isto te será da parte do Senhor como um sinal de que o Senhor cumprirá esta palavra que falou. Eis que farei que a sombra dos graus que passou com o sol pelos graus do relógio de Acás volte 10 graus atrás. Assim recuou o sol 10 graus pelos graus que já tinha andado. Então, essa primeira leitura mostra pra gente, a cura de Ezequias, Então, Ezequias, tinha tido uma doença mortal, E aí Isaías, foi visitá-lo. E aí disse a ele, Assim diz o Senhor: arruma as coisas da tua casa, pois vais morrer e não viverás. E aí Ezequias começou a implorar, pedir a Deus, que fizesse, que tivesse realmente, que olhasse por ele, Ele disse aqui: peço-te, Senhor, te lembres de que tenho caminhado em tua presença com fidelidade e probidade de coração e tenho praticado bem aos teus olhos. E aí Ezequias começou a chorar, e aí a palavra de Deus veio a Isaías e disse: ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. Eis que vou acrescentar à tua vida mais 15 anos. Vou libertar-te das mãos do rei da Síria, junto com esta cidade que ponho sob a minha proteção. Então, Deus ouviu a oração de Ezequias. Ele também ouve a nossa oração. Se nós pedirmos com fé, se nós depositarmos a nossa confiança em Deus, Ele ouve a nossa oração. Então, basta que a gente peça com fé, que Deus nos atende com certeza. Ele nos ouve, Ele nos atende, tá certo? E agora, falando do Evangelho, hoje ele está em Mateus, capítulo 12, versículo 1 a 8. Mateus, capítulo 12, versículo 1 a 8. Naquele tempo, passou Jesus pelas searas em um sábado, e os seus discípulos, tendo fome, começaram a colher espigas e a comer. E os fariseus, vendo isto, disseram-lhe: Eis que os teus discípulos fazem o que não é lícito fazer num sábado. Ele, porém, lhes disse: Não tendes lido o que fez Davi quando teve fome, ele e os que com ele estavam? Como entrou na casa de Deus e comeu os pães da proposição, que não lhe era lícito comer, nem aos que com ele estavam, mas só aos sacerdotes? Ou não tendes lido na lei que aos sábados os sacerdotes no templo violam o sábado e ficam sem culpa? Pois eu vos digo que está aqui quem é maior do que o templo.
Mas se vós soubesseis o que significa misericórdia quero e não sacrifício, não condenaríeis os inocentes, porque o Filho do Homem até do sábado é Senhor. Então, na controvérsia, nessa palavra, né, levantada pelos fariseus, né, com Jesus acerca do que é permitido ou não realizar no dia de sábado, né, há esta afirmação, né? Jesus diz assim: aqui está quem é maior do que o templo. O Filho do Homem é o Senhor do sábado. Né? Então, templo e sábado abrangem as categorias de espaço sagrado e de templo, né? De tempo, dia sagrado. Né? Jesus é o verdadeiro templo. Né? Nele habita, né, a plenitude da divindade. Né? Jesus é o verdadeiro templo. Então, ele é um lugar onde a natureza divina está em plena comunhão com a natureza humana, numa só pessoa. E então, após realizar a purificação do templo no Evangelho de João, né, Jesus afirma que o sinal que ele dará será o de reconstruir em 3 dias o templo que eles destruirão. E ali as pessoas ficaram, né, acharam isso que ele estava falando um absurdo, mas não era. Não era, eles não entenderam, né, infelizmente. Né? Tanto é que eles achavam isso que era um absurdo. Como assim? A gente levou anos para construir esse templo. Você diz que em 3 dias ele vai ser derrubado, em 3 dias ele vai se reerguer, mas ele não estava falando daquele templo, né, daquele espaço ali. Ele estava falando dele mesmo, que ele estava se referindo justamente à sua crucificação, morte e ressurreição, né? Que tudo isso, né, aconteceu depois de 3 dias, né? Cristo morreu, né, foi crucificado e ressuscitou ao 3º dia, né? Então ele estava se referindo ali ao templo do seu corpo, né? Então Jesus com sua ressurreição dos mortos, é o dia do Senhor, né? É a intervenção de Deus destruindo o pecado e a morte. Né? Ele mesmo designa a sua paixão, né, como a hora para a qual ele veio a este mundo. Né? Com a ressurreição, né, fica claro, né, de que ele é o templo verdadeiro, né, e o dia no qual nós repousamos, tá certo? Então que a gente realmente tenha isso no nosso coração, né, que Deus, né, enviou o seu Filho para salvar a humanidade, né? Ele é o templo verdadeiro e é o dia ao qual repousamos, tá certo? Então, era isso que eu tinha para falar para vocês hoje. Muito obrigada a todos por curtirem, por comentarem. Aqueles que só assistem mesmo, também agradeço. Espero que vocês tenham gostado dessa reflexão de hoje. Espero encontrá-los todos aqui amanhã, sábado, se Deus quiser, para continuarmos refletindo cada vez mais as leituras da Sagrada Escritura. Então, muito obrigada a todos e até a próxima, se Deus quiser.